Oi, pessoal, tô aqui, gravação do vídeo 4 para tentar falar sobre esse assunto. Eu não sei o que tá vendo, que eu não tô conseguindo postar, mas vamos lá, vamos tentar de novo. Resolvi fazer esse vídeo por conta de uma primeira conversa interessante e importante que aconteceu por conta dos PDFs de livros que são, publicados e disponibilizados livremente na internet e como isso aumentou assustadoramente nesse período de pandemia. Essa discussão começou a acontecer, certo? E todas as editoras ficaram de cabelo em pé, né? Porque no momento em que você disponibiliza aquela obra em PDF, você tira a oportunidade de venda da obra e também tira a oportunidade de fruição mesmo, né? Daquela obra, porque não há a menor comparação. A obra literária impressa é toda pensada e formulada para ser uma experiência gráfica na mão da pessoa, onde a pessoa vai conhecer e vai folhear e vai entender que projeto gráfico é aquele editorial, por que a imagem está naquele cantinho, por que aqui ela se parte, a gente vai ter que virar a página para conhecer uma outra parte, às vezes a imagem anterior depende, a imagem seguinte depende da imagem anterior. O texto está posto de alguma forma lá em cima, lá no canto, tudo isso é experiência literária e nunca, em hipótese alguma, um livro em PDF vai proporcionar a riqueza que é ter essa experiência literária com o livro em suas mãos. Além do que isso é ilegal, além do que isso é pirataria, e não pode acontecer, né? E assim, eu imagino que muitas pessoas até possam ter começado a fazer isso na pandemia de forma inocente, sem conhecimento de causa, mas que fique claro que realmente isso não é correto e também isso tira, além de não ser correto, tira também a oportunidade de venda daquela obra, né? E, gente, a obra literária é insubstituível. Então, assim, tudo começou por conta disso, a conversa toda começou por conta disso, falando que todo autor tem direito em relação àquela obra, e claro que tem total direito de liberação para o que ele quiser. Autor primeiro libera aquela obra para a editora e ele, junto com a editora, a depender do contrato e do acerto de contas que for feito, também vai decidir junto à editora, ou não, depende do acordo, como é que aquela obra vai ser disponibilizada, para quem será disponibilizada, se vai poder ser feito algum outro trabalho em cima daquela obra ou não. Acontece que essa discussão se estendeu um pouco mais. Hoje eu já percebi que as pessoas que estão movimentando essa discussão é uma minoria. Não que eu não dê importância a essas pessoas ou à discussão. Na verdade é isso, eu dou importância à discussão. As pessoas eu tenho respeito e gostaria muito que elas também respeitassem os contadores de histórias, porque eu resolvi fazer esse vídeo por isso, porque a conversa se estendeu para os narradores e tem muita gente falando muita coisa grotesca, muita coisa mal educada, muita coisa infeliz, e eu me senti ofendida e meus colegas também se sentiram. Muitos colegas se posicionaram comigo em particular e muitos de nós estamos chateados, estamos nos sentindo ofendidos, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque tem um monte de coisa aí que a gente pode conversar para esclarecer, e também fiquei pensando em, quem sabe, possíveis soluções para melhorar esse movimento por parte das editoras e dos autores, mas aí é só uma sugestão, quem sabe um palpite para que isso aconteça de forma melhor. Dito isso, eu vou começar a tentar explanar mais como eu penso. Eu queria deixar muito claro que eu concordo que todo autor, ele tem direito sobre sua obra, direito completo sobre a sua obra, né? Concordo plenamente com isso.
Ele que vai decidir como é que aquela obra vai ser explorada, né? E isso é uma coisa que não se discute, né? Não se discute realmente como o autor, que o autor tem todo o direito de decidir, né? É uma coisa que não tem discussão e que é muito importante que seja conversado e tratado. O negócio é que quando começaram a falar dos contadores de histórias, houve um volume muito grande de acusações, eu diria assim, de opiniões que, assim, cara, qual é? É o que? É confusão que quer fazer? É alfinetar? Sei lá. Porque, assim, eu vi pessoas dizendo que nós somos criminosos por estarmos usando a obra sem pedir autorização. É assim, eu acho que é importante e deveria ser pedida autorização, já que tem gente incomodada. Mas o que eu também sei, e eu tenho 12 anos de estrada, é que a grande maioria das editoras e dos autores gostam que a gente conte as histórias deles. A literatura é algo tão rico e tão valioso que todo mundo quer que se espalhe. E todo mundo gosta que aquilo seja partilhado, espalhado. Obviamente, desde que você dê crédito aos donos da obra. Que editora, que autor, que ilustrador, né? Que tradutor. Isso, há 12 anos eu trabalho com isso, eu nunca tive nenhum problema com nenhum autor, nunca tive nenhum problema com nenhuma editora. E me senti extremamente ofendida porque fica parecendo que a gente é oportunista, né? Que a gente quer fazer nome e virar blogueiro ou influenciador através dos livros dos outros. Isso é muito feio de ser dito, né? Porque vamos parar para pensar. Eu trabalho há 12 anos, eu comecei há 12 anos quase fazer vídeo no YouTube e o meu primeiro objetivo quando eu comecei a fazer os vídeos era que eu queria contar a história em lugares mesmo, nos lugares. Eu não tinha como explicar como é que era o meu trabalho, já que o meu trabalho eu não sou aquela contadora de histórias que mediu a leitura, que pega o livro e começa a ler. Eu sou cantora, eu sou artista, eu saio, faço, enfim, não sei se vocês, quem já conhece o trabalho e já viu o Canta Bis, por exemplo, é um musical e acontece um monte de coisa, eu coloco música dentro da história, enfim. Mas, quando eu comecei a fazer YouTube, eu resolvi fazer para poder ter o link de um possível portfólio para pedir patrocínio, quem sabe? Eu nunca pensei em fazer o canal do YouTube com o objetivo de ganhar dinheiro, no sentido, não que seja ruim, tá? Não que eu ache ruim ganhar dinheiro e não que eu não precise ganhar dinheiro. Mas para mim o YouTube sempre foi uma forma de estar expondo o meu trabalho e partilhando histórias da tradição oral e também, por que não, dos livros. E aí as editoras mandam livros, e aí os autores mandam livros, e aí eles agradecem quando a gente conta, eles acham bacana as expressões artísticas se espalharem, porque a gente tem que entender que a narração já é uma outra expressão artística daquela obra literária. No momento que você pega aquele livro e decide narrar aquela história que está dentro daquele livro, você está dando a sua pegada e o seu olhar àquela história. É outra coisa e que normalmente, enfim, que sempre foi muito bem aceita, né? Mas eu ouvi que estraga. E assim, também eu vi que pessoas, existem contadores de respeito e que esses contadores de respeito vão continuar tendo o respeito de XYZ pessoas, mas os outros dá nome aos bois, né? Porque desse jeito fica chato, fica ofensivo. Eu não me senti, sabe assim, não é que a carapuça caiu. Pra mim, eu tô meio que me sentindo uma porta-voz, falando em nome de todas as pessoas que contam história com o coração aberto, entendendo que isso é uma tarefa de grande responsabilidade, né? Então, eu fico pensando,
agora, na pandemia, é que aconteceu de fato um volume muito grande de pessoas que chegaram para conhecer o trabalho de alguns narradores, já que a gente resolveu fazer as lives e aí vieram várias e várias pessoas. Isso foi tão bonito, porque foi uma iniciativa feita, tipo, que a gente faz para ajudar essas famílias que estão confinadas, sabe? Caramba, eu podia fazer alguma coisa. E aí, essa ideia que eu tive, algumas outras tiveram, e aí as coisas, o negócio viralizou e foi muito bonito, né? E aí, que bom, né? Vamos vibrar pelo sucesso das pessoas. Que bom que algumas pessoas conseguiram ter um reconhecimento maior e uma audiência maior, e por consequência, trabalhos maiores que não são trabalhos que dizem respeito à obra de terceiros. No momento que eu sou contratada para fazer um trabalho para determinada empresa, eu conto história da tradição oral, eu faço uma história, mas eu nunca vou narrar o livro de alguém sendo contratada por uma empresa. Todas as vezes que eu narrei livros de outras pessoas, foram de forma independente, sem nenhum dinheiro, sem receber nenhum dinheiro, sabe? Não, ok, Carol, então quer dizer que você vai dizer que você de alguma forma não se beneficia aumentando o número de inscritos no seu canal ou de seguidores no seu Instagram. Pode ser que sim, mas está longe de ser da gente bombar. Eu nunca enxerguei, até já tive conversas com colegas, dizer, gente, eu não vejo isso como uma forma de bombar, de virar famosa, nada disso. Eu vejo isso como uma forma de expor o trabalho, eu vejo isso como uma forma de estar em contato com pessoas do Brasil todo. E pessoal, acho que todo mundo deveria fazer isso, não contando a história de outras pessoas sem pedir autorização, porque já que o que está acontecendo todo esse movimento, eu concordo que a gente deve pedir autorização, mas também preciso falar que isso nunca foi um problema. Então, assim, é muito interessante a gente passar anos fazendo a atividade desse jeito, recebendo livros de grandes editoras, e todas elas continuam dizendo que tudo bem. E aí algumas pessoas, algumas editoras, autores e até narradores vêm dizer que é crime, que a gente está agindo de má fé, que a gente é oportunista. Gente, o que é isso? Que coisa feia. Que coisa feia, sabe? É surreal. Porque se está incomodado, entre em contato. Então, assim, vamos conversar, vamos ser civilizados, né, uns com os outros e entender que nada disso foi feito. Se tem jeito, porque tem. Do mesmo jeito que tem livro bom, tem livro ruim. Do mesmo jeito que tem narrador bom, tem narrador ruim. Do mesmo jeito que tem ilustrador bom, tem ilustrador ruim. Do mesmo jeito que tem editora boa, tem editora ruim. Claro, acho que todo artista, seja ele músico, seja ele ilustrador, seja ele escritor, seja lá o que for, tem que ter zelo pelo seu filhote, pela sua obra. E claro que a gente não vai ceder os direitos para uso para todo mundo, caso a gente já sabe. Por exemplo, alguém vem me pedir uma música, eu não gosto do trabalho daquela pessoa, eu não vou liberar minha música, porque eu sei que aquela pessoa vai fazer. Mas chega num ponto que, assim como um Roberto Carlos, um Gil ou qualquer outro artista, a obra, como tantos escritores falam isso, quando a gente faz um livro, o livro não é mais nosso. Às vezes a pessoa interpreta de um jeito, isso é que é a beleza, né? Que o autor nem tinha pensado, meu Deus, não tinha pensado nisso. Não é que ele tem razão, porque são vários olhares. A narração é um outro olhar para aquela obra. E sim, ajuda a formar leitor. E sim, retroalimenta o mercado. E sim, é rica. E sim, incentiva a venda. Pode acontecer a venda? Pode. Pode não acontecer? Não, pode não acontecer. Acho que os vídeos servem para vender mais livro? Não. Eu não preciso contar a história de ninguém, porque a quantidade de história fantástica da tradição oral, que inclusive são as histórias que eu mais conto, o negócio é sem fim. Mas eu gosto de narrar a história dos livros porque eu acho importante partilhar. É muito importante que as pessoas conheçam as obras. Eu sou um veículo. Eu e várias outras pessoas somos veículos. A gente não age de má fé. A gente quer partilhar. Quando eu fiz o programa da Globo, eu tinha verba
para poder pedir autorização. E entendo hoje que a dificuldade é porque não existe muito esse formato. Então, assim, eu bati na porta de várias editoras e consegui autorização de uma para contar vários livros, mas foi tão demorado e tão moroso que eu fiz isso na primeira temporada, na segunda eu nem quis mais fazer. E preferi fazer os livros de tradição oral. E as histórias que eu contei na primeira temporada do programa da Globo, eu paguei por cada obra. Então, assim, eu queria mesmo contar. E concordo que a gente tem que pedir, que isso fique claro. Mas eu não concordo com a forma que isso foi feito, que isso foi falado, que isso foi discutido. Isso foi muito feio. E por mais que talvez não tenha vindo para mim, ou se veio para mim, me ofendeu. Mesmo não tendo sido para mim, me ofendeu. Porque eu também faço vídeos. E que sem intenção de me beneficiar pela obra de ninguém. Eu quero partilhar. Se me beneficia de alguma forma, também vai beneficiar a forma do outro. Se você acha que o trabalho do narrador não presta, meu Deus do céu, isso é quase uma blasfêmia, assim, vinda do mercado editorial. Desmerecer o trabalho do narrador e dizer que só o trabalho do narrador que narra tradição oral presta. Meu Deus do céu, é assim, uau, o quê? Como assim isso está sendo dito? Sabe? Então, assim, eu não tinha como não me colocar e, assim, primeiro, antes de dar uma sugestão que eu quero dar, que eu acho interessante, eu queria falar para os narradores. Gente, eu acho, sim, que a gente deve pedir autorização. Eu acho, sim, que a gente tem que ter muito respeito. Isso aí, enfim, é fundamental. A gente tem que ter muito respeito, porque a gente pode sim deturpar uma obra na hora que a gente narra de forma ruim, sabe? De forma equivocada. A gente tem que ter muito estudo em cima de uma obra para não ser equivocado com a obra e estragar a intenção artística que foi dada ali. Tem livros que, de fato, eles não funcionam na oralidade. Muitas histórias que eu sou assim alucinada, eu prefiro não contar, porque eu digo, isso não funciona para narrar, isso funciona no livro apenas. Mas tem muitos e muitos outros que funcionam narrando. E que as editoras e os autores curtem. Quem não curtir, beleza, tem todo o direito. Agora, não ofende o nosso ofício. Não desmerece o narrador que narra história de livro literário. Isso é feio. Isso é muito desrespeitoso. Aí o que eu fiquei pensando em relação a uma, quem sabe, alternativa bacana é fazer um ECAD de obras de expressão artísticas literárias. O ECAD é um órgão público de arrecadação de direitos autorais das músicas. Então é assim, existem duas formas de arrecadar dinheiro com música. Uma é o ECAD. Quem barzinho, teatro, show, casa de show, qualquer lugar que executar música, botar um rádio para tocar, um disco para tocar, seja lá o que for, ele tem que pagar o ECAD, ao ECAD, pela execução daquela música. Então, esse dinheiro arrecadado, e é um dinheirinho pouco mensal que você vai pagando, né? Chega um boletim para você. Esse dinheiro ele é repassado para os compositores daquela obra. Eu fui checar a informação. Na hora que o ECAD arrecada aquele dinheiro, todo mundo que se envolveu para fazer aquela obra vai ganhar. Os músicos, o produtor musical, os compositores, o intérprete, todo mundo que participou da criação daquele fonograma ali vai ganhar. O que é fonograma? Eu Te Amo, de Roberto Carlos. Eu Te Amo, pronto. Aquela música, a versão primeira de Roberto Carlos é o fonograma de Roberto Carlos. Se ele gravar várias versões daquela mesma música, ele vai ter vários fonogramas daquela mesma música. E cada fonograma desse que tocar, ele vai receber o dinheiro junto com os outros envolvidos. Os músicos que tocaram aquele, ou aquele, ou aquele, entendeu? Marisa Monte gravou Eu Te Amo. Então, Marisa Monte vai ganhar porque ela interpretou. Os músicos que gravaram com ela vão ganhar. E Roberto Carlos também vai ganhar porque a composição é de Roberto Carlos. E assim vai. Então, o ECAD, por exemplo, eu vou fazer um show, aí eu boto no meu repertório as minhas músicas e de mais outra pessoa, eu vou ter que pagar o ECAD por ter cantado uma música que seja da palavra cantada ou de Ney Matogrosso, e assim o dinheiro vai. Agora imagine a quantidade de dinheiro, se você for pensar num grande artista que ele ganha arrecadando, imagina Chico Buarque,
quantidade de obra, de coisa que eles têm. Então, eles recebem. Isso poderia existir, porque é uma forma de estar sempre retroalimentando esse uso, porque não dá para mensurar. Imagine um contador de história que conta apenas na livraria da cidade dele. Um contador de histórias que resolve pegar aquele livro para contar sei lá, na praça pública, num show que ela vai cobrar, passar o chapéu. Quer dizer, não pode contar. É isso, gente. Quem levantou essa confusão? Acha que é assim? Então, quer dizer, é melhor enterrar o livro. Vamos enterrar o livro, porque é meu, é só meu, e ninguém pode usar meu livro. Se for, beleza. Ok, o livro vai ser teu e da professora e das crianças da escola. Eu não consigo entender qual é a lógica disso, sabe? Mas, enfim, seria uma forma, né? De espalhar, de pedir sei lá, isso cansa até. Uma forma de arrecadar por esse uso, né? A outra forma que existe de arrecadação de verba por composição musical é pela editora, quando alguém pede para regravar. Então, assim, eu quero regravar a música, uma mesmo que eu amo. O pato venha cantando alegremente, quen, quen. Eu quero regravar essa música. Aí eu vou bater na editora, vou dizer que eu quero regravar e vou perguntar quanto é. Aí a editora, se tudo bem, um artista nunca se opôs a deixar as pessoas gravarem, ela vai dizer lá o preço de praxe. Se a editora tiver uma relação comigo, pode ser que, ou o compositor, pode ser que, a editora não, mas o compositor, se for meu amigo, ele vai dizer, libera a música para ela. Ou se a editora ou o autor achar meu trabalho horroroso, ele pode cobrar, botar o preço lá em cima e você não vai gravar. Mas o que eu tô querendo dizer também em relação a isso é que, minha gente, tem tanto horror, de show de horror aí, de tantas músicas maravilhosas que foram estragadas por conta de compositores. Isso é uma coisa que não tem fim e que a gente não tem controle, sabe? A pessoa paga, grava, estraga, mas a obra maravilhosa vai ser perdida porque uma pessoa sem noção de mau gosto gravou. Será? Outra coisa, será que a gente, narrador de história, a gente tira a oportunidade da música, do livro ser vendido? Porque até isso eu ouvi, que a gente estraga, a gente atrapalha a venda. Poxa, será? O que é que vocês acham? Bom, eu me coloco à disposição para conversar com editoras, com autores, sobre possíveis formas de fazer esse trabalho acontecer e continuar retroalimentando o mercado. Tô braba, como diz uma nordestina, porque foi muito chato. Mas, assim, em relação às editoras, vocês são ótimas, sempre foram comigo. Obrigada pela confiança no meu trabalho, e eu sei que isso também faz parte de todo o esforço e respeito que eu tenho pelas obras. Não estou dizendo que eu nunca fiz besteira ou que eu nunca desagradei nenhum autor, talvez tenha desagradado, mas é sempre com a melhor das intenções que eu estudo, que eu pesquiso, que eu me informo. E espero que a gente continue entendendo que esse movimento é um movimento de retroalimentação em prol da formação dos leitores, né? E de manter essa expressão artística viva. Mas, enfim, espero realmente que essa bagunça sirva de algo positivo para, quem sabe, haver um órgão aí legal para as obras literárias, para arrecadação de verba. E autores, se por acaso, em algum momento, eu ferir os direitos, vocês se sentiram feridos por mim, pelo meu trabalho, me perdoem. Eu estou disposta a conversar e eu estou entrando em contato com todas as editoras para deixar tudo muito claro. E acho importante que todo mundo, os narradores, façam isso e que, por favor, lembrem-se que a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção quando a gente pegar um livro para poder narrar, porque a gente está mexendo realmente com a criação de outra pessoa ou outras pessoas, né? E que realmente concordo que tem livros que não dá pra gente fazer a narrativa, não força a barra, porque não vai funcionar, ou vai realmente estragar o trabalho. Mas para aqueles outros tantos livros maravilhosos, eu tenho o maior prazer em contar e fico muito feliz em saber que
as editoras e os autores também, com exceção de algumas pessoas que têm esse pensamento aí, e que para essas pessoas, ok, respeito a opinião de vocês, mas não admito desrespeito. Então, pensem bem quando vocês falarem de alguém de forma tão arbitrária. Foi feio, fiquei chateada e eu exijo respeito. Beijo para todo mundo. Até já.